Ah! Quer botar o imã? Não, mas como é que eu vou colocar o imã? Eu não sou feito de... Não, ele sai ali, ó. Ah, não. Tá, mas tá bom. Ah, entendi. O imã ele sai, tu bota dentro Ah, da tá. camisa ele É. gruda. Perfeito. Então, Então, meu caro. qual é o papo bom para hoje? Caro Fernando, Bom, meu grande amigo. eu pensei em fazer esse bate-papo, cara, pra gente ter material, assim, pra fazer os Nutellas que o pessoal chama no YouTube, no Instagram, assim, né? Que como eu tô querendo entrar nessa coisa de criar vídeo e, quem sabe, até entrar numa parada de YouTube para ter um canal que traga mais conteúdo de autoconhecimento. Eu e metade do mundo, né? Mas eu acho que é importante também ter esse tipo de trabalho, né? E aí eu acho legal esse formato de bate-papo, assim, né? Que a gente pode trocar sem ter algo específico, assim, né? Um roteiro, assim, né? E aí dali ver o que sai, né? Um bate-papo. E o que tu pensa dessa... Eu cada vez mais penso que o que o mundo precisa é trocar experiência, sabe? Nós não precisamos mais, eu acho que a gente está chegando no ponto da humanidade que a gente não precisa mais muito, assim, claro, a pesquisa, o estudo, a ciência continua sendo fundamental, mas eu acho que nós que temos, né, uma experiência longa aí com atividades de grupos, com, com gente, eu acho que essa experiência ela tem uma importância hoje acima desse conhecimento científico cartesiano, quadrado que a gente conhece, sabe? Porque essa nova geração não tem isso. E talvez não consiga isso. Por quê? Porque os pares deles não vão seguir esse caminho, né? A humanidade, assim, o que eu percebo é que os jovens estão seguindo esse caminho de perseguir um sonho de liberdade financeira, de liberdade geográfica, e isso faz as pessoas se isolarem, sabe? Faz as pessoas ficarem distantes do conteúdo, da experiência entre pessoas. Então eu acho que assim, quanto mais a gente puder ter momentos Nutella, né, leves, sem, assim, sem ficar puxando assim, o Freud falou isso, Lacan falou aquilo, na psicologia é isso, sabe? Porque isso é teoria, a teoria está ali, no YouTube você digita ali, curso está cheio, mas e a experiência disso tudo, onde é que está? Né? A minha experiência, a tua experiência, né, de vida. Eu acho que isso ensina mais, sabe, hoje, né, do que ficar dando palestrinha, né? Ó, e a plantinha confirma isso, ó, né? Que experiência melhor que essa que está podendo estar num espaço como esse, natural, e assim, eu só observando a natureza, né? Cara, isso é muito real pra mim, muito... Eu vivo nessa experiência aí, tu sabe, tu também vive, né? De estar na natureza, de fazer uma trilha, de... Até tem um estudo que a gente começou, né? Sempre as coisas partem do estudo, acho que é importante, né? Que chama ecopsicologia, né? Que juntou a ecologia e tal, parada com a psicologia. E eu nunca tinha feito esse trabalho. E daí a orientadora lá, a condutora, ela deu algumas perguntas simples, básicas pra gente. Falou, ó, façam uma trilha, caminhem aí e encontrem as respostas que aparecerem, né? E eu, inicialmente não botei muita fé, mas eu fui ali, caminhei, a gente ficou 30, 40 minutos caminhando na natureza em silêncio e começou a brotar insights e coisas assim muito profundos, muito significativos. E eu vejo também nos retiros, né, isso de... A gente tem uma prática, uma proposta que a gente fala para as pessoas assim,
vai brincar com a tua criança, assim, né? Pessoas de 30, 40, 60 anos. Vai aí na mata, encontra um canto, um espaço, uma cachoeira. Fica, né, livre do mental, das amarras. Vai brincar com a tua criança aí. Cara, e as pessoas voltam assim, né, no relato do grupo ali mesmo. Nossa, fazia anos, décadas que eu não encontrava minha criança, de tomar um banho de cachoeira, de deitar no chão, de brincar. Então, eu vejo que é isso, né? Resgatar o simples, o essencial, o natural da coisa, que é o que vai nos curar, nos trazer essa sanidade, né? E é bem isso que tu falou. Parece que a sociedade, as pessoas estão indo muito na direção de encher o cabeção, de querer ter mais teoria, 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 e é isso, né? É inteligência artificial, Google, não sei o quê, e a gente está enchendo aqui esse cérebro, né, de intelecto, mas o nosso corpo está se esvaziando dessa energia vital, né? Então acho que esse movimento é importante, mas ao mesmo tempo, para mim, eu vejo esse desafio de juntar as duas coisas, né? De juntar a parte de abundância financeira, de trazer grupos, de formar grupos para viverem essa experiência, né? E ao mesmo tempo ter essa abundância e essa liberdade, tanto financeira quanto geográfica. Porque, de certa forma é sedutor, né? Parece que a internet, né, esse meio digital, ela te seduz, né, para que tu entre nessa coisa do dinheiro mais fácil, da coisa de trabalhar em casa, nananã, né? Então eu tô nesse dilema, digamos assim, né? Eu vejo um dilema aí. Eu acho que talvez a gente esteja num ponto social, cultural, em que as gerações se chocam, né? A minha geração, né, eu tenho 55, é isso? 55? 55, já nem sou mais. É uma geração que buscou a independência financeira, buscou sair da casa dos pais cedo, buscou a segurança financeira, busca a aposentadoria, né? Casamento, filhos, trabalho estável, estabilidade, né? Só que essa estabilidade, na nossa cultura, tem um preço, que é a estagnação do processo de autodesenvolvimento, né? As empresas às quais normalmente as pessoas que querem estabilidade se ligam, não querem que o cara, assim, não estão interessadas, não é que elas não querem, que elas não estão interessadas que o indivíduo se espiritualize, sabe, conheça sua natureza pessoal. Eles querem que o cara produza e produzindo está tudo certo. Essa nova geração não está comprando esse pacote, né? Essa nova geração não está interessada na estabilidade, pelo menos não nessa que a gente conhece. Estão querendo uma outra que nem eu sei qual é. Talvez eles saibam, se a gente perguntar para eles. Então, eu acho que quando a gente pensa em abundância, seja financeira, seja de atrair pessoas para os grupos de trabalho, talvez a gente tenha que começar a pensar fora dessa caixa, tanto de uma quanto de outra, sabe? Como é que essa nova geração está pensando em prosperar? O que é prosperidade para essa nova geração? O que essa nova geração está buscando também? Se a gente pensar em formatar trabalhos, atividades de grupo que vão na mesma linha do que nós já fazíamos, não vai dar certo, né? Por quê? Porque essa nova geração tem é como toda geração, né? Se os meus pais, eu já pensava diferente dos meus pais, os meus pais pensavam diferente dos meus avós, né? Então os nossos filhos, né, netos vão pensar diferente. Então assim, que pensamento é esse que pode ser, assim, que pode servir
de elemento para que nós, que temos uma experiência longa de atividades, né? A gente tem uma caixa de ferramenta de dinâmicas, de grupo, de criatividade, de espontaneidade, que pode agregar a esse novo pensamento, né? Então a gente precisa olhar para isso também, né? Olhar para essas questões. E a tecnologia está aí para isso também, a gente não pode fugir da tecnologia, né? Cada vez mais eu penso que eu, né, que sou old school, né, eu preciso olhar para essa nova escola e falar, não, eu preciso aprender a me comunicar com a internet, eu preciso aprender a me comunicar online, né? Não dá para negar o online. Se eu negar o online, eu vou ficar completamente fora do mercado, né? Mas se eu tenho algo a contribuir com o mundo, e eu acho que eu tenho, né, no alto das minhas experiências, então eu preciso sim entrar nesse mundo digital, né? E aí sim a ajuda dessa nova geração é fundamental, porque eles dominam isso melhor que nós, né? A mecânica, a dinâmica, a estrutura, né? Então não dá para separar, a gente não pode ficar separado dessa nova geração. A gente tem que unir forças, né? Talvez a dificuldade seja como fazer essa cola, né? Como ter essa união. Eu vejo bem essa necessidade dessa cola e trazendo um gancho porque tu fala, essa cola vem muito dentro de mim entre o mundo material e o mundo espiritual, ou o mundo sutil e o mundo denso, né? E eu vejo isso muito forte dentro de mim, da coisa de trazer a razão e a emoção, ou a comprovação científica e a comprovação holística, e de trazer uma racionalidade para algo que às vezes é subjetivo. E é muito louco que a gente, né, tá nessa geração de transição entre o analógico e o digital, onde a gente nasceu no analógico, mas a gente está no digital. E a gurizada que já veio nascendo agora, eles nem sabem o que é analógico, eles não tiveram essa experiência de não ter um supercomputador e a conexão na palma da mão. Agora, eles talvez não tenham a experiência profunda do analógico que a gente tenha numa trilha, numa natureza, numa conexão com o mundo offline, né? Não se vê hoje pessoas um final de semana ou uma semana sem um celular ou sem se conectar, né, com a internet. E isso é muito transformador, muito poderoso tu fazer um detox, né? Agora o pessoal está falando de detox de dopamina, detox das redes sociais, livrar um pouco o cérebro desse burnout, desse excesso de informação, né? E aí, claro, a gente faz retiros, né? Faz eventos ali de final de semana e tal, né? Para tirar a pessoa disso que é uma constante, né? Mas eu acho que sim, eu acho que é criar algo novo, né? Voltando falando desse assunto de trazer o jovem ou trazer as pessoas que estão imersas no mundo digital para um troço que seja atrativo, bacana e ao mesmo tempo que traga esse autodesenvolvimento, né? Juntando a experiência, juntando a natureza, juntando a tecnologia, juntando a ciência, juntando a espiritualidade, né? E eu vejo que é o caminho, né? Eu vejo que trazer um pouco do old school com high-tech e dar uma chacoalhada nisso daí, trazer conhecimentos milenares, conhecimentos, né, que vêm de escrituras lá de 5, 10 mil anos, né, coisas que realmente são sólidas, funcionam, coisas que a ciência não consegue comprovar, mas outras tecnologias, outras coisas conseguem comprovar e vê resultado naquilo, né? A gente vê cura de câncer, a gente vê coisas que, ok, não é 100%, né? Não vai curar o câncer 100% com tal coisa, mas sim, existe um número grande de pessoas que se curam. Em contrapartida, a quimioterapia, que é dito algo cientificamente comprovado, mata muito, né? E não salva todas as pessoas. Então, essa dança, né? Essa fusão, essa união, né? Eu vejo que a gente é como um pilar, um canal, uma cola, né, entre esses dois mundos, né, que na verdade é o mesmo. É o mesmo. E
eu estava pensando aqui, que me veio à mente que tem uma coisa que liga todas as gerações, desde que eu me conheço por gente, né? Historicamente falando, a espiritualidade, de alguma forma, une ou transpassa as gerações. Porque você falou assim, de tecnologias ancestrais, né? E essas tecnologias ancestrais estão no nosso... estavam lá atrás na década de 60, estão na década de 80, 90 e elas continuam, né? Se a gente falar em processos de entrar em contato com o mundo espiritual, todas essas técnicas, elas são técnicas dos nossos ancestrais. Não existe muita... eu, pelo menos, não conheço nenhuma técnica nova, assim, da nova escola, de algo que, né, surgiu com a geração da tecnologia, que faça contato com o mundo espiritual. E o que é esse mundo espiritual, na minha visão? Não é só esse mundo subjetivo, intangível, que a gente, né, conversa com seres, né, divinos, mas o mundo espiritual está aqui, está nessa natureza, está nessa árvore aqui, né, está nas folhas, está no vento, está no sol, e os nossos ancestrais, sejam eles os povos primitivos ou talvez mais antigos ainda, eles faziam contato com a natureza a partir de atividades muito simples, né? Como vocês fazem no Trilha Medita, que é simplesmente caminhar na natureza, né? Simplesmente sentar numa posição confortável e ficar ali, escutando a natureza, né? Aliás, a humanidade aprendeu a se conectar com a natureza a partir da observação, né? Muitas substâncias poderosas hoje que nos ajudam a entrar em contato com o mundo espiritual foram descobertas pela observação. A ayahuasca foi assim, né? Como é que uma comunidade ou um cara descobriu que juntando uma planta aqui e uma raiz ali ia dar uma substância que ia levar o cara para um... talvez tenha sido, né, um download, sei lá, uma miração divina, né, um sonho. Mas eu penso que foi mais pela observação dos efeitos que essas substâncias causavam sozinhas e que de repente ele pensou que juntas ela poderia ser mais eficiente, mais potente. E ele foi lá e juntou, mas o que ele precisou para isso? Observar, né? A astrologia veio da observação, né? Da capacidade do indivíduo ficar parado olhando a natureza, né? Eu acho que muitas coisas da nossa vida atual vieram da observação, né? E nada mais assim, natural, né? Naturalmente fácil do que sentar num lugar e ficar observando a natureza. E a partir daí tirar insights, né? Ou seja, a gente limpa a mente desse turbilhão de informação que a gente tem no dia a dia, né? E aí, com a mente não fixada em nenhum pensamento, tem insights, né? E esses insights vêm da nossa conexão com esse mundo, né, espiritual, vegetal, natural, com o nosso conhecimento que a gente já traz, né, de longa data. Perfeito, eu vejo total conexão e a gente observa as outras civilizações, né, que a gente até hoje não tem uma explicação, né, das pirâmides, de lugares sagrados aí que a gente vai e viaja, Peru, pô, como é que os caras botaram a pedra de 300 toneladas ali se não existia um trator ou tinha alguma tecnologia ali, alguma coisa que talvez foi perdida ou algo que a gente desconhece, né? E que por algum motivo a gente acaba se desconectando, né? Porque é isso, a gente acaba nesse modo operandi, né, da vida cotidiana, do fazer, da rotina, e parece que o conhecimento ficou restrito a
algumas pessoas, né? Algumas poucas pessoas. E parece que cada vez mais na massa, no dia a dia, a gente vive com essa separação, né? As pessoas que não sabem aumentando o número, a quantidade, e as que sabem um pouco mais, elas vão ficando mais separadas, assim, né? E isso vai se distanciando um pouco, né? Embora hoje a gente tenha a facilidade do conhecimento, do acesso à informação na internet, mas a gente talvez não tenha acesso à experiência de vivenciar essa informação, né? Isso. Alguém falou no grupo hoje, né? Sobre a frase do Carl Sagan, onde ele diz que nós vivemos no mundo de tecnologia, mas as pessoas não sabem como funciona a tecnologia, né? E por que as pessoas não sabem como funciona? Porque é exatamente o que você falou. A tecnologia é algo distante do usuário, né? Nós nos tornamos apenas usuário. A tecnologia, a produção de tecnologia ficou restrita à academia, a cientistas, né? Que estão assim distantes da comunidade e nós nos tornamos usuários, coisa que para os nossos ancestrais era impossível, né? Por quê? Porque a tecnologia primitiva, ela estava no centro da atenção das pessoas, porque as pessoas precisavam sobreviver aprendendo a fazer fogo, aprendendo a fazer comida, plantando, e isso os indivíduos, além de usuários, eram agentes da produção da tecnologia, né? E nós nos distanciamos disso. Talvez por uma questão realmente de necessidade cultural, de divisão, de aumento de população, de várias coisas. Mas o que eu percebo é que essa distância nos torna seres quase inúteis em algumas situações, né? Hoje a gente sabe assim que o ser humano atual tem menos, ele pode ter mais sobrevida do que o indivíduo de 100 anos atrás ou 200 anos atrás. Mas ele sabe muito pouco sobre sobrevivência do que o indivíduo há 100 anos atrás. Se a gente coloca dois indivíduos, um indivíduo da década do ano 2000 com um indivíduo da década de 1800, num local de natureza, quem é que vai sobreviver? Né? É o cara lá de trás. Por quê? Porque ele viveu a tecnologia, ele sabe usar a tecnologia que ele vivia. Mas aí vão falar assim, um cara me falou, Túlio, mas aí tu está comparando alhos com bugalhos. Não, né? O que eu quero dizer, assim, chamar a atenção e dizer assim, nós nos afastamos de algo que é muito importante para nós, que é o contato com a natureza, né? E por que é importante? Porque o contato com a natureza nos faz ser mais fortes, nos faz ser mais resilientes, nos faz ser mais potentes naquilo que nós precisamos ser. Quanto mais a gente se distancia da natureza, e eu não digo que o cara tem que morar no mato, não é isso. Mas ele precisa entender que a natureza faz parte dele. Se a gente se distanciar da natureza, a gente vai acabar com a natureza, porque a gente vai fazer com que ela não seja, a gente vai imaginar que ela não é necessária para nós, que a gente não precisa, que a única coisa que a gente precisa é uma coisa chamada celular. E não, só que não, né? Não é. Eu preciso da árvore, mesmo que provavelmente essa árvore tem uma função específica, uma função muito importante para que eu tenha o celular, na cadeia toda de produção do ser humano, né? Então eu acho que assim, talvez uma das coisas que a gente tem que buscar quando fala sobre autodesenvolvimento seja buscar ter mecanismos onde a gente possa viver a natureza, né? Ter um aprendizado, né? O que essa mata tem para me ensinar? Só que eu só vou entender isso se eu me aproximar dela. Se eu me afastar, eu vou achar que ela não é mais necessária e vai acontecer o que está acontecendo em muitos países, né? Ou em muitos continentes. Os caras impermeabilizam o solo, né? Por quê? Porque não precisa, né? Por que eu vou criar uma árvore? Né?
se eu posso produzir hoje sei lá, uma celulose química, né? É genética, né? Sei lá. Eu me pergunto aonde, não tem uma resposta de aonde, né? Mas essa separação do homem com a natureza, essa coisa da gente pensar que a gente não é natureza e, e eu observo assim, né, tipo algumas civilizações assim, essa coisa a natureza é suja, a natureza é primitiva, a natureza é selvagem. E aí, em algum momento houve essa ruptura, essa separação, né, onde o homem começou a viver ali nas cidades urbanas, não sei o quê, não podia suar, as mulheres não podiam ficar sem as roupas aparecendo. Enfim, uma separação do homem primitivo, o homem, né, natureza, com esse homem dito civilizado, né? Por que tu acha que teve essa ruptura, essa separação, essa negação do homem natureza? Se a gente olha para a história, o ser humano tem uma questão, e sempre teve, a partir do momento em que ele começa a viver em comunidade, né? Isso data, sei lá, de 10 mil anos atrás, 15 mil anos atrás, quando as primeiras aglomerações de pessoas começaram a acontecer no Oriente Médio, no Vale, no Vale Fértil, como é que chama? Na região do Oriente Médio. Se começou a criar estruturas hierárquicas, começou a se criar estruturas onde o homem, como homem, como gênero, começou a perceber que ele tinha mais poder do que as outras criaturas, inclusive mais poder que a mulher, né? O Vale Fértil, né? Era esse nome que eu queria, na região do Vale Fértil. Ali o homem descobre que a mulher não engravida por uma ação divina, ela engravida pela ação do homem, do macho. E ali ele começa a criar um estado de poder. E nesse estado de poder ele começa a criar toda uma estrutura que o Yuval Harari vai chamar de ordens imaginadas, onde ele se sente mais poderoso que as outras criaturas, né, inclusive da mulher, e a partir daí ele faz uma dominação e começa a se sobrepor sobre as outras criaturas, inclusive sobre a natureza, né? Ele descobre que ele pode plantar, ele descobre que ele pode criar o seu próprio alimento. Então ele começa a se sentir mais poderoso que os próprios deuses. Então aí começa também a queda das estruturas politeístas, né? Onde as culturas adoravam vários deuses. E aí se cria, aí vem a Igreja Católica, vem todas as igrejas monoteístas, né, que acreditam, né, num só Deus, e esse Deus tem a imagem e semelhança, né, o ser humano tem a sua imagem e semelhança. E portanto, é homem, né, e aí surge o sistema patriarcal cria toda uma estrutura de privilégios, onde, é claro, não cabe outras coisas, inclusive não cabe a natureza ser melhor que o homem. Então o homem passa a ser melhor que a natureza. E, portanto, começa a se fazer a distância, né? Ou seja, a natureza está a meu serviço, né? Eu não sou parte da natureza. A natureza é algo que está fora de mim que está a meu serviço. O homem patriarcal pensa assim. E aí ele começa a criar as dominações de todas as outras coisas, e nesse processo, é claro, a gente se distancia, se cria a ciência, que é uma forma de dominação também da cultura, de criar uma estrutura onde poucos homens têm conhecimento, né? Se criam as universidades e aí a gente vê o que está acontecendo, né? Então eu acho que por isso houve essa distância.
Mas aí dentro desse processo tem um medo, né? Porque o homem observando, imaginando que tem todo esse poder, ele também percebe que existe um poder que ele não controla. Existe um poder, por exemplo, na mulher que o homem não controla. Existe um poder na natureza que o homem não controla. Então, movido muito por conta desse medo, é que o homem acaba sendo mais pressionado a bloquear e a permitir que a natureza se expanda. Né? Uma tentativa de dominação. Dominação por causa do medo. Né? E esse poder vai alimentando a supremacia, né? A necessidade de ter mais poder. Né? Poder gera poder. Né? Então eu acho que foi isso, basicamente isso. E isso foi nos distanciando exatamente do mundo espiritual. Por exemplo, os povos primitivos, os povos das florestas, eles são incapazes de destruir, de derrubar uma árvore sem uma necessidade extrema de sobrevivência daquela, né? Por quê? Porque eles percebem que a natureza é parte deles, né? E essa natureza vai fazer com que eles sobrevivam mais. Então existe uma simbiose entre homem e natureza para esses povos. Para a nossa cultura ocidental, né? E oriental também, porque os orientais, apesar de a gente achar que eles são espiritualizados, eles não são espiritualizados, né? Eles têm uma honra aos antepassados, mas, desculpa a palavra, foda-se o golfinho, né? Foda-se a baleia, foda-se o panda. Hoje em dia a gente sabe que eles comem até a panda, né? Quer dizer, os orientais que me desculpem, mas a verdade é essa, né? Então eu acho que é isso, né? O medo nos fez criar uma estrutura social que nos afasta. E esse afastamento ele é proposital para assim, ó, não chegar perto, né? Eu acho que é isso, sabe? É incrível, eu não tinha essa visão de mundo. Tu me trouxe esse insight. E aí a gente entra na questão da psicologia, né, do medo e de como que a gente age até hoje, né, a partir do medo, dos medos da nossa infância, dos traumas. E a sociedade vive agindo a partir do medo, né? E eu acho que um dos nossos trabalhos ou das nossas missões é talvez resgatar esse medo ilusório ancestral que a gente traz, disso que tu acabaste de falar, para ver que, ok, a natureza tem as suas intempéries, as suas, né, sua particularidade, mas ela está muito mais aí para nos... Ela está muito mais aí, não. Ela está aí para nos auxiliar como mãe, como espécie, como algo para que a gente evolua, né, como espécie mesmo, do que como para nos servir ou para nos amedrontar, né? Então a gente vai às vezes em retiros, a gente vê pessoas assim com fobias de aranha, gente com fobias de alergia a mosquito, ou medo do escuro, ou medo do imaginário que está aí dentro da floresta, né? E a gente vê isso muito forte assim na sociedade, nas mulheres, tipo, as pessoas têm que estar sem pelos, as pessoas têm que não pode ter um cheiro natural, a pessoa não pode mais andar de pé no chão, ela está sempre com chinelo, borracha no pé. Então esse isolamento total e esse distanciamento que vai nos adoecendo, né? Vai realmente fortalecendo esse medo e essa desconexão. Então eu vejo que como a sociedade está adoecida e a gente, né, quem observa e percebe a sociedade está adoecida, ela vai adoecer cada vez mais com esse isolamento. Eu acho que é esse momento de resgatar isso, né? E trazer essa consciência e esse conhecimento, não só a experiência para que as pessoas vivam, mas que essa informação, esse conhecimento se
expanda esse alastre, para que as pessoas compreendam isso que a gente acabou de falar. Né? Tem um outro dado importante, e esse talvez para mim, nesse momento, seja o fundamental, o mais importante, é que esse medo, ele não inicia fora do homem, ele inicia dentro do homem. Como psicanalista, eu estudo com profundidade a coisa do inconsciente. E nós entendemos que, assim, de forma básica, nós temos duas energias que nos movimentam. Uma energia é a nossa energia selvagem, é a nossa instintiva, é aquilo que Freud chamou de id, né? Que é a coisa em alemão. Né? E a outra é a nossa consciência sobre quem somos e como fazemos as coisas, né? Como são os nossos comportamentos, que o Freud vai chamar de superego, né? Que são as nossas estruturas junto com o ego. Quando o homem descobre, né, centenas de anos atrás, que a sua estrutura selvagem é incontrolável, ele tenta começar a controlar, assim como ele tenta controlar a natureza de fora. Por quê? Porque, de alguma forma, a nossa estrutura instintiva, selvagem, ela procura a sobrevivência, o prazer, e isso é incontrolável, né? E aí o homem percebe que, se não controlar isso, ele pode se perder como comunidade. Até aí tudo certo, sim. Se a gente vive só pelo princípio do prazer, todos vamos se virar viciados, e aí vai ser um caos, né? Eu vou matar meu vizinho porque ele olhou de cara feia para mim de manhã no domingo, né? Então não funciona. Eu preciso olhar para a realidade também e pesar essas duas coisas. O nosso adoecimento, como você falou, atual, é porque nós não estamos sabendo equilibrar essas duas energias, assim como a gente não sabe equilibrar o que está fora e o que está dentro. Então, movimentos que nos façam entender a nossa estrutura selvagem e a nossa estrutura do ego e do superego, e encontrar um equilíbrio, uma conversa boa entre essas duas partes, é fundamental para que eu, como indivíduo, possa ser mais coerente com uma vida saudável para mim e para o outro. O que acontece é que nós estamos indo nós estamos desequilibrando isso. Recalcamos toda a nossa selvageria, todo o nosso instinto de sobrevivência, e, portanto, não podemos sobreviver no meio natural, porque sem instinto selvagem eu não posso viver no meio do mato, claro. Em contrapartida, eu sobrecarrego a estrutura da realidade. Eu vivo só uma realidade que, na verdade, não foi produzida por mim, foi produzida por fora. E aí eu não consigo fazer uma conexão com o meu desejo e com o que eu preciso. E aí eu vou vivendo, de alguma forma, só o que a rede social hoje traz. Né? Eu vou ver a rede social, eu vou me movimentar a partir do que o TikTok e o Reels me dizem. Então a minha reação vai ser imediata sempre. A minha reação vai ser responder aquilo que os outros querem ver. Por isso um cara, né, é influenciador que fala um monte de bobagem e tem milhões de seguidores. Né? Por quê? Porque é a resposta imediata do prazer, assim, da necessidade de aparecer sem ter realmente um desejo e uma profundidade sobre a situação. Né? E como eu não conheço o que eu realmente desejo, porque eu não vou investigar no meu instinto, eu vivo o que está mais fácil. E o que é mais fácil é aquilo que está superficialmente me dando informações vazias. Né? É aquilo que Bauman, no livro dele, Modernidade Líquida, fala. Né? É tudo muito líquido, muito volátil, assim, passa rápido. Né? Eu não preciso, assim, eu não quero e não preciso pensar sobre as coisas. Eu deixo que os outros pensem por mim.
É uma forma de economizar energia, né? De não ter que criar algo novo, é simplesmente a busca do prazer com algo ali instantâneo que já está pronto e... Eu não me responsabilizo, a verdade é essa. Existe uma geração de seres humanos que não querem se responsabilizar e nem deixar se responsabilizar nem por si nem pelo outro, né? É a sociedade do cansaço, né? As pessoas querem viver só o que elas querem viver só, né? No máximo vão se relacionar no jogo de internet, na rede social, de forma fake, né? De forma superficial, mas as interações em grupo não existem, realmente não existem. Por quê? Porque essas exigem responsabilidade, né? Eu vejo essa sociedade não como vítima, porque eu não gosto dessa... acho que não cabe essa palavra, né, de usar como vítima, mas de um sistema que foi sendo construído, criado e talvez nos aprisionou nesse status quo, ou nessa situação que a gente vive hoje. Mas eu vejo que as pessoas estão tão perdidas, tão perdidas, tão perdidas, que elas não sabem que elas estão perdidas, né? Elas estão nessa busca desesperada por prazer, por coisas instantâneas, porque elas não têm nem ideia de como começar uma busca de voltei para casa, sabe? E eu acho que é fundamental que talvez a galera ali da velha guarda, do old school, da galera que é analógica, através também desses trabalhos que a gente vem fazendo, ou algo mais potente, até me veio aqui alguns insights, de trazer essa conexão e essa cola do id, né, do primitivo. De certa forma a gente faz isso um pouco, mas é de resgatar essa potência, essa animalidade, essa ancestralidade, chamar lá, né, o teu guerreiro, chamar ali a tua pulsão de vida, a tua pulsão de sobrevivência, e talvez em campos como a natureza que nos propicia fazer isso, para trazer isso e botar na realidade, botar na vida, botar num projeto, num plano, né? Trazer essa energia, né? Que essa energia está aí, né? Ela está aí, ela está dentro da nossa natureza. Só que como a gente se afastou, ela ficou ali como uma velhinha apagada, e hoje a gente está ali na normose, na busca do prazer imediato. Então me veio esse insight agora desse trabalho de realmente mergulhar e ter esse renascimento, essa cola, esse resgate, né, de quem a gente é, essência. Eu acho que isso é essencial e assim, e talvez nós estejamos num ponto da humanidade em que a gente tem uma ferramenta maravilhosa para poder fazer isso, que é justamente aquilo que está nos afastando da natureza, que é a tecnologia. Nós temos uma tecnologia hoje que nos propicia, por exemplo, ter uma casa no meio, sabe, habitar preservar a natureza e ao mesmo tempo usar a tecnologia, né? Hoje é possível viver no meio da Amazônia com uma antena de internet e você trabalhar lá, né? Eu tenho amigos que moram distante de centros urbanos, são psicólogos, psicanalistas e atendem online o mundo inteiro. E vivem num meio isolado, né? Preservando a natureza, utilizando a natureza de uma forma sustentável. E talvez nós possamos encontrar caminhos que levem justamente a isso. Não dá para negar a tecnologia, é impossível. Né? O que a gente está fazendo aqui precisa da tecnologia, né? É fundamental. Então, como conciliar essas duas energias, né? Porque assim, se eu for negar o celular para meu filho de 14 anos, ele vai ficar muito bravo comigo, ele vai ficar puto, possesso, mas vai acabar aceitando. Só que eu vou estar
alijando ele de uma possibilidade de ter conexão com outras coisas, com outra vida, com outras pessoas, com, sei lá, com possibilidade até de aprender coisas. Então eu não posso fazer isso, eu não tenho esse direito, né? Mas eu posso sim, junto com ele, encontrar uma forma da tecnologia não se sobrepor à natureza humana. Eu acho que isso é importante, né? A natureza humana sempre tem que sempre sobressair, né? E quando eu falo de natureza humana, eu falo de conexão com o mundo espiritual e com o mundo real, né? Talvez a gente fala muito que um grande caminho do ser humano né, do homem, é sair da cabeça e vir para o coração, né? Mas eu acho que a gente também precisa aprender a sair do coração e vir para a cabeça e fazer um caminho duplo, né? E ainda mais estender esse caminho para o mundo espiritual, né? Enraizado, né? Ou seja, fixado também, né? Para que a gente possa ter base para poder avançar, né? Ho. Ho. Como falamos, rei, ho. Hey, ho. Tá bom pra ti? Tá ótimo, tá ótimo. Muito bom. Obrigado pela oportunidade, pelo convite, que já faz alguns meses que a gente está encontrando os tempinhos, mas que bom que encontramos agora. Sim, quando tinha que ser. Quando tinha que ser.